A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar início ao 5º vídeo sobre a série em que falamos do livro de Neemias. E nós vimos no 4º vídeo que Neemias ele estava resolvendo um problema externo com os seus inimigos, os inimigos de Deus, os inimigos do povo. E hoje nós vamos relatar um problema interno. Neemias teve que buscar a sabedoria de Deus para resolver um problema entre o povo, dentro do povo de Israel. E eu quero ler o capítulo 5, começando aqui no versículo 1. Levantou-se então uma grande queixa popular a partir dos homens e de suas esposas contra os judeus. Alguns comentavam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para a nossa alimentação. Havia também os que desabafavam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. E outros que protestavam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas, e não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, fiquei indignado. Aqui o povo procura Neemias para fazer uma queixa, fazer várias queixas contra os judeus, sobre uma desigualdade social que estava tendo no meio do povo judeu. As pessoas estavam passando por um período de miséria, as pessoas estavam reconstruindo o muro, o processo ainda estava em execução, e os magistrados, os nobres, eles estavam emprestando a juros para o povo. O povo não tinha o que comer, então gastavam tudo o que tinha, pegavam emprestado, os nobres emprestavam com juros, e quando o dinheiro do povo acabava, eles davam seus filhos como escravos, e isso foi gerando um problema interno ali no meio do povo judeu. O povo estava enfrentando um tempo de grande miséria, e ainda utilizavam um sistema de usura. O que é usura? Usura é um empréstimo a juros. Isso Deus condena. No meio do povo de Deus não pode haver empréstimo a juros. E os nobres aqui de Israel estavam fazendo isso. Juros e rendimentos em cima de um empréstimo feito para os próprios irmãos judeus. Neemias se entristece com o clamor do povo, porque, em primeiro lugar, eles haviam sido exilados. E além dos problemas do cativeiro, exílio e o território de Israel destruído, agora estavam com problemas financeiros entre os próprios irmãos. Então o povo, eles tinham sido exilados, estavam retornando, alguns retornando para Jerusalém. O processo de reconstrução dos muros já tinha sido recomeçado, já estava em sua metade. E aqui começou um outro problema, um problema de fome, em que os irmãos com mais dinheiro, com mais bens, estavam tirando proveito dos irmãos mais simples, mais pobres. E Neemias teve que resolver essa causa. E quando a gente estuda a postura de Neemias, nós aprendemos algumas lições. Nesse capítulo 5, Neemias nos dá lições sobre finanças. É o que nós veremos aqui. Algumas lições sobre finanças que Neemias nos ensina. E a primeira lição que nós aprendemos com Neemias aqui no capítulo 5 é que ele sonda o coração, ele sonda a situação. Do versículo 7 ao versículo 10, diz assim: fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes: estais cobrando juros dos vossos próprios irmãos. E por esse motivo convoquei uma grande assembleia contra eles. E afirmei-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos próprios irmãos? Aqui Neemias ele convoca uma assembleia. Ele chama os nobres, os magistrados, o povo e começa a questioná-los. Porque das próprias posses de Neemias, do povo, eles compraram os irmãos que estavam servindo de escravos para os outros povos, os irmãos que estavam
como escravos nos outros povos. Eles compraram de volta. E aí Neemias questiona aqui, e agora vocês estão vendendo os próprios irmãos, nós temos que comprá-los novamente. Porque em troca de comida, muitos estavam indo para a escravidão novamente, entre o povo judeu. E aí Neemias, ele fica muito indignado. Começa, ele no versículo 6, fala: assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, eu fiquei muito indignado, eu fiquei indignado. Ele ficou irado. Por quê? Porque ele querendo juntar o povo ali, e os nobres de Israel vendendo o povo para a escravidão novamente, por causa de ganância, lidando com usura no meio do povo de Israel. E continuando no versículo 8, assim eles teriam de ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante dessa confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Eles não tiveram argumentação e ficaram em silêncio. No versículo 9, Neemias prossegue. Então prosseguia admoestando-os: o que estáis fazendo é injusto. Deveis agir sob a direção do amor respeitoso para com o nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. Aqui Neemias nos dá uma resposta. Como que os povos inimigos param? Como que nós vamos evitar que os povos inimigos zombem do povo de Deus? Zombem do evangelho? Zombem da igreja? Quando nós agimos sob a direção do amor respeitoso para com o nosso Deus. Se nós agirmos com amor respeitoso para com o nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e humilhação por parte dos outros povos, nossos inimigos. Porque aqui o trabalho que ele tinha tido de resgatar aquele povo que estava na escravidão, de comprar de volta para serem livres em Israel, o povo que tinha sido vendido como escravo para os outros povos, estava indo por água abaixo. Por quê? Porque os nobres estavam vendendo novamente por causa da ganância, por causa do dinheiro. E Neemias, ele nos ensina isso. Ele sonda a situação, ele sonda o coração do povo, ele sonda o seu coração e toma uma decisão por si mesmo, no versículo 7 diz. Em primeiro lugar, ele sondou o seu interior, e sondou o interior da igreja, não, o interior da situação, e depois o exterior. Nós só teremos autoridade na esfera exterior à medida que andamos em autoridade sobre o nosso próprio coração. Para que tenhamos autoridade no que Deus nos manda fazer exteriormente, nós temos que ter autoridade primeiro sobre o nosso próprio coração, sobre as nossas próprias motivações, sobre as nossas próprias vontades. Por quê? Porque assim eu entro em um nível de autoridade diferente. Há um peso espiritual nas palavras quando nós andamos naquilo que pregamos. Quando nós pregamos as nossas atitudes, quando nós pregamos aquilo que fazemos, quando nós exigimos aquilo que nós já fazemos, há um peso espiritual diferente. As palavras têm um peso espiritual diferente. É por isso que Jesus tinha tanta autoridade. Ele podia apontar para o erro dentro de mentes e dos corações dos homens, porque ele não estava preso em erro nenhum. Jesus ele não estava preso em nada. Por isso que ele apontava erros em mentes e corações. Ele tinha autoridade. As palavras dele tinham uma autoridade diferente. Ele pregava diferente, não como os escribas e fariseus. O próprio povo, lá em Mateus 7, 28 e 29, reconhece como a pregação de Jesus era diferente. Em Mateus 7, versículos 28 e 29 diz: ao concluir Jesus o discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, não como os fariseus. Não como alguém que fala e não faz. Mas Jesus ele tinha autoridade, porque ele falava daquilo que ele fazia. As multidões reconheciam, ficavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade. E Neemias nos ensina isso. Nós vamos ver no decorrer desse capítulo o quanto Neemias ele falava com conhecimento de causa. Ele ensinava para o povo, ele admoestava, ele exortava o povo porque ele já tinha feito. Porque as suas atitudes estavam ali nas suas falas. Neemias confronta as lideranças. Todos entram em comum acordo.
deixar de lado esse ganho paralelo que não agradava de forma alguma a Deus. O ganho paralelo que os nobres e os magistrados estavam tendo, os líderes do povo estavam tendo, Deus não estava se agradando. Dos versículos 11 ao 18, diz: devolvei-lhes, pois, aqui Neemias falando aos líderes, devolvei-lhes, pois, hoje mesmo, suas terras, campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobrastes deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Neemias manda devolver. Tudo o que vocês cobraram ilicitamente do povo é para vocês devolverem, restituir. Então eles responderam: restituiremos tudo o que nos pediste e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram. Porque o povo, eles estavam clamando por comida. Eles não estavam clamando para ter um conforto melhor. Eles não estavam clamando de coisas supérfluas. Eles não foram até Neemias dar queixas para querer coisas supérfluas, mas o povo queria comida. No versículo 1 está dizendo: levantou-se então uma grande queixa popular a partir dos homens e suas esposas contra os judeus. Eles argumentavam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos. Precisamos de trigo para a nossa alimentação. Precisamos de trigo para a nossa alimentação. Como nós vamos trabalhar na reconstrução do muro se nós não temos nem o que comer? E a falta de misericórdia de alguns que tinham mais para com os que tinham menos dentro do povo de Israel levou a esse problema interno. E Neemias chama os líderes, e continuando aqui no versículo 13, também sacudiu o meu regaço, aqui Neemias falando, ele sacudiu a dobra do seu manto e exclamou: que de modo semelhante Deus sacuda da casa e dos bens de todo homem que não cumprir essa promessa, ou seja, que não devolvesse o ganho ilícito que era de posse do povo. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E imediatamente toda a assembleia exclamou: amém, assim seja. E rendeu louvores a Yahvé. E todo o povo reagiu exatamente como havia prometido. Então aqui Neemias foi sábio. Nessa lição que nós aprendemos com ele, de colocar as coisas no seu lugar. O lado financeiro da igreja hoje precisa voltar para o seu lugar. Precisa estar debaixo da vontade de Deus. O lado financeiro do povo de Deus em relação ao reino precisa tomar a sua ordem natural. Precisa tomar a ordem que Deus nos manda. E continuando no versículo 14. Além disso, aqui Neemias ele começa a citar exemplos de si mesmo. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos dos alimentos que eram destinados ao governador. Aqui Neemias por 12 anos foi governador, aqui sendo governador de Judá, sendo governador ali e liderando a reconstrução daquele muro, ele não desfrutava das regalias que a posição de governador oferecia. Aqui ele se igualava ao povo, ele colocava a mão na massa. E ele falando: eu que sou governador, eu não desfruto das regalias que eu posso desfrutar. Porque eu estou junto com o povo, eu sofro as dores do povo. Entretanto, os governadores anteriores, aqui ele se comparando aos governadores anteriores. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e expoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi desta mesma maneira para com a população. Aqui ele falando, os governadores anteriores, eles colocavam tributos, impostos, eles exigiam prato do povo. Até os servos dos governadores anteriores, eles expoliaram o povo, oprimiam o povo. E eu não faço isso, aqui Neemias falando. No versículo 16, ele continua: ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra.
Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa, aqui Neemias falando, que ao invés dele sugar o povo, ele oferecia as suas custas, todos os dias. Eram servidas aves e de 10 em 10 dias muito vinho e de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo dinheiro para a alimentação que a posição de governador me garantia. Então a posição de governador garantia a Neemias ser sustentado. E nem por isso ele exigiu isso, mas pelo contrário, todos os dias sentavam à mesa dele 150 pessoas para comer. E do bolso dele, ele preparava cada dia um boi, 6 ovelhas, aves e de 10 em 10 dias muito vinho. Ele se dando como exemplo. Ele usou a sua postura para ser exemplo para o povo, para ser exemplo para aquele povo que estava sugando o povo de Israel, os mais simples. E o povo contou com a liderança de Neemias, com essa sabedoria, dele se colocar diante de Deus com temor. Ele deixa muito claro que o temor que ele tinha a Deus o levava a ser um líder justo. O levava a não ser ganancioso. O levava a não querer ser sustentado pelo povo. E nós temos uma segunda lição que aprendemos no versículo 19. O último versículo desse capítulo. Ele nos diz, e orava. Aqui Neemias, depois de exortar os líderes com respeito às finanças, com respeito a sugar o povo, enquanto ele se colocava como exemplo de que ao invés de pegar dinheiro do povo, ele cedia 150 lugares da sua mesa para alimentar 150 pessoas todos os dias. E no último versículo do capítulo 5, no versículo 19, ele ora, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Então, Neemias, ele usa dessa autoridade que ele tinha no meio do povo, o exemplo que ele dava no meio do povo. A autoridade dele era baseada no exemplo que ele dava. E ele ora ao Senhor, fala, Senhor, lembra de mim, porque eu amo esse povo, eu sirvo esse povo, eu estou no trabalho braçal junto com o povo, eu estou resolvendo problemas externos com os inimigos do povo e estou resolvendo problemas internos no meio do povo. Lembra de mim? Eu imagino o desgaste que ele estava tendo, Neemias estava tendo ali. Ele estava desgastado. E mesmo assim, ele se manteve firme, falando do temor de Deus. Quando nós estamos limpos diante de Deus, quando nós examinamos a nós mesmos, nós temos autoridade para orar como Neemias. Será que nós temos essa autoridade para orar? Para dizer, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Leva em conta tudo quanto tenho realizado. Senhor, lembra-te de mim, leva em conta tudo quanto tenho realizado, tudo quanto tenho servido, quanto tenho amado a quem o Senhor ama, odiado o que o Senhor odeia, afastado de mim aquilo que te repugna. Será que nós temos essa autoridade hoje para orar diante de Deus assim? Lembra de mim, Senhor, pelas minhas atitudes, pelo como eu tenho me portado. E eu quero ler Salmo 15, sobre agora ter um coração limpo, mãos limpas, coração puro. Eu quero ler Salmo 15, um Salmo de Davi, que diz assim, Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aí ele começa a responder, Deus começa a dar as respostas para Davi. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. E não usa a língua com maledicência, que nem o mal faz o seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada, e mesmo sendo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura. Aqui, outra vez, fala, não empresta seu dinheiro a juros. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Aqui o Senhor nos dá o caminho de ter mãos limpas e coração puro. É guardar a nossa língua da maledicência, não fazer mal para o nosso semelhante, não lançar calúnia,
não dedicar honra aos que temem o Senhor. Então ele fala que a maioria das características é de relacionamento com o nosso próximo. É amar as pessoas, amar as almas, amar as vidas, amar, porque delas o reino de Deus é composto de pessoas. E se nós amamos o reino, nós amamos os nossos irmãos, porque o Senhor morreu por eles. E eu quero ler também o Salmo 24, o versículo 3, do versículo 3 ao 5, que diz: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Mais uma vez, Davi toca nessa tecla, bate nessa tecla. Quem habitará no seu santo monte? Aqui, de forma literal, era o Monte Sião. Monte Sião, onde Davi levantou o tabernáculo, e onde ele instituiu 280 pessoas, mestres em música, mestres em ministração de louvor, para estarem ali. Na época em que foram escritos estes salmos, o Salmo 15 e tanto o Salmo 24, Davi estava falando de um monte, que era o Monte Sião. É um monte específico onde o tabernáculo de Deus estava com a Arca da Aliança dentro dele. Subir para estar diante da Arca de Deus adorando e exaltando o nome do Senhor só era possível para os de mãos limpas e coração puro. Davi levantou o tabernáculo. Davi criou turnos de instrumentistas e cantores que ministravam diante da Arca de Deus. Quando nós voltamos lá, nós vamos para Crônicas, no livro de 1 Crônicas, capítulo 25, nos fala que Davi ele instituiu 288 pessoas instruídas no canto. 288 pessoas mestres em música, mestres em tocar e cantar. Daquelas 288, tinha 24 líderes, e cada líder liderava 12 pessoas. Então, eram 24 equipes ministrando diante da arca no tabernáculo, que ficava no Monte Sião 24 horas. Então, um louvor contínuo. Davi, ele instituiu, ele criou a música. Ele criou a música como adoração. Ele incluiu a música na adoração. E hoje, quando nós olhamos para os músicos e trazendo para esse capítulo 5 de Neemias, quando nós olhamos para o músico dentro da igreja, músicos, ministros de louvor, que não estão com mãos limpas e coração puro. Mas como subir no Monte Santo do Senhor? Como eu, como ministro de louvor hoje, como eu que faço parte de uma equipe, eu que sirvo na casa de Deus, ministrando na vida da igreja, subo para ministrar sem estar com a mão pura e o coração limpo. Porque os ministros hoje são tão gananciosos, incorretos diante de Deus. Na vida financeira, inclusive na vida financeira, né, diante de tantas áreas que nós temos que estar de mão limpas e coração puros. Porque que na vida financeira, porque os ministros de louvor hoje têm tanta dificuldade em dizimar, né, trazendo para o capítulo 5 de Neemias, onde ele fala de finanças. Por que hoje o Ministério de Louvor tem tanta dificuldade em dizimar? Porque nós somos gananciosos. Precisamos entender que há princípios espirituais do reino no que diz respeito às finanças. Há princípios espirituais do reino de Deus que só podem ser obedecidos se eu tiver com o meu dízimo entregue na casa do Senhor. Se eu for um ofertante e um dizimista na casa de Deus. O ministrar louvor, ele tem um conjunto. É um conjunto de coisas a se fazer. É um conjunto é uma obediência a Deus que tem que ser completa. E ser dizimista na casa de Deus faz parte dessa obediência. Tanto que quem poderá subir ao monte do Senhor? Essas 288 pessoas que Davi escolheu, mestres instruídos em música, lá que fala em 1 Crônicas 25. 24 líderes com 12 músicos cada equipe. Tinham um coração limpo e mãos limpas e um coração puro diante de Deus. E os princípios que nós precisamos obedecer do Senhor. Nós temos que ter prazer em ofertar, em dizimar, em socorrer órfãos, em socorrer viúvas, pessoas que precisam da nossa ajuda financeira. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para isso. Porque é o que o Senhor se agrada.
Quando o Senhor diz que eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, são os princípios que Deus se importa. Quando eu olho para o meu irmão e me importo com a situação que ele está, quando eu olho para o meu irmão e não quero tirar proveito, ou quando eu olho para a casa de Deus e tenho consciente de que essa casa precisa de uma manutenção. Tudo precisa de uma manutenção. E tudo gira em torno do financeiro, no sentido da manutenção. Eu preciso ter um coração liberal. Eu preciso ter um coração doador para o reino de Deus. O nosso bolso é um termômetro também da nossa espiritualidade. O nosso bolso também é um termômetro da nossa espiritualidade. É impossível alguém dizer que ama a Cristo e anda com Ele, mas continua sendo ganancioso, mesquinho e avarento. É impossível. Mas por que temos que nos submeter a isso, né? A gente pode fazer essa pergunta hoje. Por que eu tenho que me submeter a isso? Por que eu tenho que sujeitar minhas finanças a Deus? Porque não eu obedeço em tudo, sou certinho, eu adoro, mas por que as minhas finanças têm que ser submetidas a Deus? Porque nós precisamos nos comportar como filhos obedientes, por causa do temor e da obediência que nós temos que ter a Deus, por causa da compaixão pelos nossos irmãos, porque o Senhor nos promete vida abundante, e o Senhor ele não está interessado no nosso dinheiro, ele está interessado na posição do nosso coração e o valor que nós damos ao dinheiro. E no valor e onde nós temos colocado o nosso tesouro. Se ainda não dizimamos corretamente, se nós ainda não submetemos o nosso bolso a Deus, né? Submetemos o nosso dinheiro a Deus, nossas finanças a Deus, é porque o nosso coração o nosso tesouro está no lugar errado. Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E para finalizar esse vídeo, não podemos perder a capacidade do temor de Deus e nem do amor ao próximo. Neemias nos ensina isso. Neemias abriu mão de vantagens por amor ao povo de Deus. Ele abriu mão de vantagens. Ele poderia ter tido, e não seria errado, se ele quisesse ter vantagens como governador. E dizer, olha, não são vocês nobres e magistrados, sacerdotes, que têm que tratar o povo assim, que tem que tirar proveito financeiramente. Mas eu, como governador, eu posso ter uma vida boa. Porque eu sou governador desse lugar. E não, ele se igualou ao povo no trabalho, na obra, no se dedicar, no se doar, em todos os sentidos. Os homens que mais fazem pela terra são aqueles que pensam no céu. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.